E se anjos da guarda fossem reais e aparecessem em gravações do mundo inteiro? Prepare-se para ver registros impressionantes que desafiam qualquer explicação. Número 1. Aparição na tempestade em Portugal. Um homem estava filmando o céu carregado de tempestade sobre Faro, em Portugal, no dia 17 de maio de 2020, quando algo incomum surgiu diante de sua câmera. No meio das nuvens escuras, uma figura estranha vestindo uma capa prateada apareceu lentamente. No instante em que um trovão ecoou, ela abriu os braços de forma imponente, como se estivesse se revelando ao mundo. Poucos segundos depois, deslizou suavemente de volta para dentro das nuvens e desapareceu completamente, deixando apenas o mistério no ar. Número 2. Figuras luminosas em culto religioso. Um homem conhecido como profeta autoproclamado, Shepherd Bushiri, do Malawi, conduzia um culto quando algo totalmente inesperado aconteceu. Sem qualquer aviso, figuras brancas e intensamente brilhantes surgiram dentro do salão. Elas permaneceram imóveis entre as pessoas, em silêncio absoluto, como se fossem anjos que haviam descido do céu apenas para ouvir a pregação. Os presentes ficaram completamente perplexos com o que estavam vendo. No entanto, quando o vídeo foi publicado na internet, muitos usuários afirmaram que aquilo poderia ser apenas um truque bem elaborado, criado com o objetivo de atrair atenção e ganhar fama. Número 3. Salvamento inexplicável no Japão. Este vídeo foi gravado em Osaka, no Japão, no ano de 2017. Ele mostra uma mulher atravessando a rua durante a madrugada, aparentemente tranquila, quando um carro em alta velocidade surge em sua direção. No exato momento em que tudo parecia perdido, uma figura misteriosa aparece do nada, segura a mulher, e em um piscar de olhos, os dois já estão do outro lado da rua. O motorista e a própria mulher ficaram completamente em choque, sem conseguir compreender o que havia acabado de acontecer. Número 4. Presença angelical em funeral. No dia 11 de abril de 2019, um homem que vivia em Niles, Illinois, nos United States, participou de uma vigília no funeral de um amigo na igreja St. John Brebeuf. Enquanto registrava o momento, algo surpreendente apareceu na gravação. Uma figura brilhante começou a se formar lentamente, permanecendo parada com asas abertas antes de desaparecer da mesma forma repentina com que surgiu. As pessoas presentes ficaram profundamente impactadas. Muitos acreditaram que aquilo era o espírito do falecido, aparecendo como um anjo para confortar seus entes queridos e mostrar que havia alcançado um lugar de paz. Número 5. Entidade luminosa na Grécia. Na noite de 19 de agosto de 2024, um turista em Santorini, na Grécia, registrou algo estranho em vídeo. No início, tudo parecia normal, até que, de repente, uma forma brilhante apareceu diante dele como se tivesse surgido do nada. A figura emitia uma luz amarela intensa e possuía uma forma semelhante à de um ser humano. O turista ficou convencido de que estava presenciando algo divino, especialmente em um local já conhecido por relatos sobrenaturais. Número 6. Figura sagrada na Catedral de Milão. Há poucos meses, algo incomum foi filmado dentro da Catedral de Milão, na Itália. Durante um serviço religioso silencioso, uma figura luminosa apareceu diante dos fiéis, causando espanto geral. A entidade permaneceu imóvel, brilhando como um ser divino. Muitos dos presentes acreditaram ter testemunhado um anjo. Porém, quando o vídeo se espalhou pela internet, diversas pessoas sugeriram que poderia se tratar de uma gravação de filme sendo realizada dentro da igreja. Número 7. Aparição nas montanhas do Olimpo. Um homem estava fazendo uma trilha no Monte Olimpo, na Grécia, quando começou a ter dificuldades para respirar. Foi nesse momento que uma figura semelhante a um anjo apareceu ao lado da montanha, flutuando no ar. Ela tinha a forma de uma mulher com asas, mas seu rosto não podia ser visto claramente. Após alguns instantes, a figura voltou para as nuvens e desapareceu. Logo depois, o homem percebeu que sua respiração havia voltado ao normal e passou a acreditar que havia sido salvo por um anjo enviado por Deus. Número 8. Padre envolto em luz em Barcelona. Este vídeo apareceu na internet há cerca de um ano e mostra um padre conduzindo um culto em uma catedral em Barcelona, na Espanha. Ele usava um chapéu, uma túnica branca e tinha uma longa barba branca. De repente, começou a emitir um brilho intenso, como se uma luz espiritual estivesse saindo de seu corpo. Ele levantou a cruz e abençoou os fiéis enquanto a iluminação estranha o envolvia completamente.
Apesar disso, muitos internautas afirmaram que o vídeo poderia ter sido editado, com contraste aumentado para criar esse efeito. Número 9. Figura celestial em Jerusalém. Em uma noite em Jerusalém, Israel, um homem estava filmando a cúpula da mesquita quando capturou algo totalmente inesperado. Uma figura radiante desceu lentamente do céu até o chão. Após alguns instantes, uma esfera de luz se elevou novamente, moveu-se lentamente e então disparou de volta para o céu em alta velocidade. O homem ficou em choque e acreditou que poderia ser um anjo enviado para aliviar o sofrimento das pessoas na cidade. Número 10. Ser alado nos céus de Tel Aviv. No dia 12 de abril de 2023, um homem em Tel Aviv, Israel, decidiu filmar os raios de sol atravessando as nuvens. De repente, uma figura estranha apareceu no céu. Ela parecia ter grandes asas e um tecido branco longo que se movia ao vento, enquanto uma luz misteriosa emanava ao seu redor. A figura permaneceu visível por alguns segundos antes de desaparecer atrás das nuvens. O homem ficou olhando para o céu, sem saber se havia presenciado algo divino ou apenas uma ilusão. Número 11. Visitante noturno captado por câmera. Câmeras de segurança às vezes registram coisas que o olho humano não consegue perceber. Na noite de 23 de novembro de 2025, uma câmera em um estacionamento de hotel em Savannah, Georgia, nos United States, capturou algo estranho. Uma figura borrada com forma humana apareceu. Porém, diferente de uma pessoa comum, ela possuía asas. No início, ficou parada do lado de fora do hotel. De repente, sem qualquer aviso, levantou do chão e voou para longe. Quando o segurança assistiu às imagens depois, ficou completamente chocado. Ele mostrou ao seu superior, que sugeriu que poderia se tratar de um anjo. Número 12. Entidade luminosa em caverna na Malásia. Um grupo de turistas explorava as Batu Caves, em Kuala Lumpur, na Malásia, quando um deles percebeu uma figura estranha sentada em posição de meditação, completamente imóvel. No começo, pensaram que fosse apenas outra pessoa meditando, mas então, uma luz incomum começou a emanar de seu corpo. Rapidamente, eles pegaram o celular e começaram a gravar. Em poucos segundos, a figura começou a brilhar intensamente, até se transformar em uma massa de luz branca quase cegante. Depois, em tom baixo, comentaram uma possibilidade assustadora. Eles poderiam ter presenciado Kinovingan, uma entidade criadora. Número 13. Milagre registrado na Nova Zelândia. Há 12 anos, em Queenstown, na Nova Zelândia, um segurança cuidava da filha pequena de seu empregador, que sofria de leucemia. Enquanto a menina brincava no quintal, uma câmera registrou uma figura luminosa surgindo atrás dela. A forma parecia a de uma mulher, posicionada a poucos passos, mesmo a criança estando sozinha. Quando o segurança mostrou o vídeo aos pais, eles ficaram impressionados, pois a figura lembrava a Virgem Maria. Pouco tempo depois, os médicos anunciaram que a leucemia da menina havia desaparecido completamente. Os pais passaram a acreditar que a Virgem Maria havia visitado sua filha e realizado um milagre. Número 14. Figura alada sobre casas no Chile. Em um domingo, um homem gravava o céu limpo em Punta Arenas, no Chile, quando algo chamou sua atenção. Uma figura misteriosa pousou lentamente sobre os telhados das casas próximas. Ela tinha um corpo humanoide e grandes asas brancas. A figura caminhou sobre o telhado e em seguida virou a cabeça como se tivesse percebido que estava sendo filmada. No instante seguinte, abriu as asas, voou de volta para o céu e desapareceu. O homem ficou em choque, pois nunca havia visto algo parecido. Seus vizinhos disseram que poderia ser um anjo protegendo as pessoas durante os tempos difíceis da pandemia de Covid-19. Número 15. Avistamento impressionante na Argentina. Enquanto dirigia por uma estrada tranquila em Ushuaia, na Argentina, uma mulher notou algo estranho no céu. Ao longe, uma figura que parecia um homem com asas se movia pelo ar. Assustada, ela parou o carro, desceu e começou a filmar. A figura deslizava suavemente até que, de repente, disparou pelas nuvens e desapareceu. Mais tarde, outras formas estranhas surgiram sobre a cidade, incluindo uma figura alada feita de nuvens com cabelos longos. No mesmo dia, pessoas em uma praia próxima relataram ter visto mãos formadas por nuvens em posição de oração. Muitos acreditaram que esses eventos eram sinais vindos do céu. Número 16. Imagem misteriosa na Flórida. No ano de 1996, em Clearwater, na Flórida, nos United States,
Funcionários de um escritório notaram uma imagem incomum no vidro do prédio ao saírem do trabalho. A figura, formada por luzes amarelas, brancas e azuis, lembrava um anjo. Algumas pessoas chegaram a dizer que era a Virgem Maria. A notícia se espalhou rapidamente e grandes multidões foram até o local para ver o que muitos consideraram um milagre. No entanto, quando imagens do fenômeno circularam online, outros afirmaram que se tratava apenas de um reflexo de luz em um ângulo específico. Até hoje, há divisão de opiniões. Número 17. Encontro após acidente na floresta. Em uma noite com neblina em dezembro de 1981, Roy Godwin dirigia com sua família por uma estrada cercada por floresta quando avistou 4 luzes brilhantes na pista. Ele perdeu o controle e sofreu um acidente. Equipes de resgate chegaram e levaram sua família ao hospital, mas Roy ficou preso no carro. Enquanto aguardava ajuda, uma figura misteriosa com um capuz preto surgiu da floresta, sentou-se ao seu lado e o confortou, dizendo que ele voltaria a ver sua família. No hospital, os médicos afirmaram que ele provavelmente perderia a perna, mas Roy se recusou a aceitar, confiando nas palavras da figura. De forma inexplicável, sua perna se recuperou completamente, levando-o a acreditar que havia sido salvo por um anjo. Número 18. Luz angelical em igreja no Quênia. Durante um culto religioso na igreja St. Paul, em Nairobi, no Quênia, os fiéis ficaram chocados ao ver algo estranho surgir ao lado do crucifixo. Até mesmo os sacerdotes ficaram surpresos, pois nunca haviam presenciado algo parecido. Parecia uma luz intensa, com aparência angelical, iluminando a parede como se viesse diretamente do céu. Porém, ao ser publicado online, muitos disseram que aquilo poderia ser apenas luz solar refletida, interpretada de forma equivocada como algo divino. Número 19. Homem misterioso durante tornado. Um caminhoneiro chamado Jimmy, em Hastings, Nebraska, nos United States, estava na estrada quando se deparou com um tornado extremamente poderoso. Em pânico, abandonou o caminhão e correu para se abrigar sob uma ponte. Lá, encontrou um homem sentado calmamente, sem demonstrar qualquer medo. O desconhecido perguntou por que Jimmy estava assustado e permaneceu ao seu lado durante todo o caos. Quando o tornado passou, havia destruição por todos os lados, mas os dois estavam ilesos. Jimmy passou a acreditar que aquele homem era um anjo enviado para protegê-lo. Número 20. Forma de Jesus nas nuvens nas Filipinas. No dia 25 de junho de 2025, moradores de Naga, nas Filipinas, ficaram impressionados com uma visão no céu. As nuvens pareciam formar a imagem de um homem com os braços abertos. Milhares de pessoas saíram para observar, e muitos começaram a dizer que era Jesus Cristo se revelando. Outros afirmaram que era apenas uma formação comum de nuvens. A dúvida permaneceu: milagre ou coincidência? Número 21. Aparições misteriosas em Israel. Há 2 anos, em Ain Karen, em Israel, um homem fazia uma caminhada matinal quando decidiu gravar algo incomum. Abaixo de um penhasco, sobre um tronco, havia uma figura estranha. A pessoa parecia diferente, com roupas gastas e uma barba preta espessa. Alguns dias depois, no Rio Jordão, ele gravou outro vídeo enquanto uma escavadeira trabalhava ao fundo. Desta vez, uma figura fantasmagórica apareceu deslizando pelo ar. Curioso e um pouco inquieto, ele publicou os 2 vídeos na internet, mas até hoje não existe uma explicação clara, além da possibilidade de ser uma entidade divina. Número 22. Luzes no céu sobre cidade em Israel. Uma mulher estava caminhando nas montanhas de Haifa, em Israel, quando começou a gravar a paisagem tranquila ao seu redor. De repente, 2 esferas de luz laranja intensa apareceram no céu e começaram a flutuar sobre a cidade. Assustada, ela gritou, acreditando estar vendo algo espiritual. Mais tarde, ao mostrar o vídeo para moradores locais, alguns disseram que aquelas luzes poderiam ser anjos da guarda protegendo a cidade de um possível desastre. Número 23. Visões antes da morte na Finlândia. Em um hospital em Rovaniemi, na Finlândia, um homem estava ao lado de sua avó idosa quando ela começou a agir de forma estranha. Ela dizia estar vendo visitantes invisíveis no quarto. Descreveu uma pequena menina rosa que, segundo ela, era chinesa, além de várias outras figuras reunidas em um canto, como se estivessem em uma espécie de celebração. O homem, porém, não via absolutamente nada. Poucas horas depois, sua avó faleceu. Abalado pela situação, ele passou a acreditar que aquelas figuras eram anjos que vieram guiá-la até o céu.
Número 24. Figura misteriosa em foto de time. Doug Lowers, da cidade de Hillsboro, Oregon, nos United States, comemorava o campeonato de futebol de seu time quando percebeu algo estranho em uma foto em grupo. Acima dos jogadores, uma figura incomum pairava no ar, com braços e pernas semelhantes aos de um humano, mas sem um rosto definido. Doug ficou assustado, pois 6 meses antes, seu filho Kyle havia falecido naquele mesmo campo. Ele passou a acreditar que a figura era o espírito de seu filho, retornando para acompanhar o time. Número 25. Figura alada captada por câmera residencial na Ucrânia. Em Odessa, na Ucrânia, uma mulher voltou para casa após fazer compras, cansada demais para perceber qualquer coisa fora do comum. Dias depois, ao verificar a gravação de sua câmera de segurança, ela ficou paralisada. As imagens mostravam uma figura borrada no céu noturno, com asas abertas, deslizando silenciosamente antes de subir rapidamente e desaparecer na escuridão. Seu coração disparou, pois 3 meses antes, seu pai havia falecido. Ela começou a se perguntar se aquilo poderia ser o espírito dele, observando a família. Número 26. 4 figuras no hospital na Espanha. Há 5 anos, em Granada, na Espanha, uma mulher gravava sua avó no hospital poucas horas antes de sua morte. De repente, a avó afirmou que havia 4 figuras no teto. Ela continuava olhando para cima, como se estivesse vendo algo real. A mulher também olhou, mas não viu nada. Após o falecimento, ela nunca conseguiu esquecer aquele momento e passou a acreditar que as 4 figuras eram anjos esperando para levar sua avó. Número 27. Foto tirada de avião no Texas. Há 7 anos, sobrevoando a região de Alvin, no Texas, nos United States, uma menina chamada Asher tirou uma foto pela janela do avião. O que deveria ser uma imagem comum revelou algo inesperado. Uma figura semelhante a uma criança, formada por nuvens densas, com os braços erguidos. Sua mãe acreditou imediatamente que aquilo era o anjo da guarda da filha. No entanto, quando a imagem circulou na internet, muitos disseram que era apenas uma formação de nuvens interpretada de forma exagerada. Número 28. Figura brilhante em hospital na Carolina do Norte. No dia 28 de novembro de 2015, uma câmera de segurança em um hospital no condado de Mecklenburg, Carolina do Norte, nos United States, registrou algo estranho. Uma mulher foi chamada para ver uma figura branca brilhante parada do lado de fora do quarto onde sua filha estava internada. A forma parecia feita de pura luz. Os médicos já haviam dito que não havia mais chances de sobrevivência. Porém, após retirarem os aparelhos, a menina começou a se recuperar inesperadamente. A mãe passou a acreditar que a figura era um anjo que salvou sua filha. Número 29. Sombra com espada em Michigan. Uma família no norte de Michigan verificou as imagens de sua câmera de segurança após um roubo, esperando identificar o criminoso. Mas o que apareceu foi algo completamente diferente. Uma sombra em forma humana, como fumaça, pairava silenciosamente acima de sua caminhonete, segurando algo semelhante a uma espada. Aquilo não parecia pertencer a este mundo. Por conta de sua fé, a família acreditou que era um anjo enviado para proteger sua casa contra forças malignas. Número 30. Figura nas nuvens na Carolina do Sul. Corey Harron, um homem de Camden, na Carolina do Sul, nos United States, fazia sua caminhada matinal quando algo chamou sua atenção. O céu estava limpo, mas uma única figura formada por nuvens flutuava acima dele. Ela tinha asas abertas, uma cabeça semelhante à humana e uma longa cauda de névoa. Corey ficou impressionado. Naquele período, ele enfrentava dúvidas sobre sua fé, mas naquele momento sentiu que Deus estava lhe enviando um sinal. Número 31. Experiência de quase morte com seres celestiais. Há 15 anos, em Wisconsin, nos United States, um mecânico chamado Bruce Vanata foi chamado para inspecionar um caminhão. Enquanto trabalhava debaixo do veículo, o macaco de suporte falhou de repente e o enorme caminhão caiu sobre seu peito. Naquele momento aterrorizante, Bruce afirmou que sua alma saiu do corpo. Ele disse que conseguia ver a si mesmo preso sob o caminhão enquanto um colega estava próximo à sua cabeça. Foi então que 2 figuras brilhantes apareceram ao seu lado e disseram que, se ele quisesse sobreviver, precisava lutar. Bruce foi levado ao hospital e permaneceu internado por meses. Um dia, ele afirmou que as mesmas 2 figuras apareceram novamente ao lado de sua cama, colocaram as mãos sobre ele e disseram algo incompreensível. Ele sentiu como se sua alma estivesse retornando ao corpo.
Depois disso, sua recuperação acelerou de forma surpreendente. Bruce passou a acreditar que aqueles seres eram anjos da guarda que salvaram sua vida. Número 32. Cura inexplicável em Portugal. Juan Miguel, um homem de Braga, em Portugal, sofria de uma grave doença cardíaca. No dia anterior à cirurgia, sua mãe afirmou ter visto uma figura brilhante parada atrás dele. No dia seguinte, ao realizarem exames finais, os médicos ficaram em choque. Não havia mais necessidade de cirurgia. O coração de Juan estava completamente curado. Sua mãe acreditou com convicção que aquela figura era um anjo que respondeu às suas orações e salvou a vida de seu filho. Número 33. Gigante de nuvens na França. Um homem fazia uma trilha nas montanhas de Briançon, na França, quando algo no céu chamou sua atenção. Uma figura gigantesca formada por nuvens flutuava acima dele, com quase 30 metros de altura. Surpreso, ele rapidamente pegou o celular e gravou um vídeo. Mais tarde, ao publicar nas redes sociais, alguns disseram que parecia Jesus Cristo dando um sinal de sua existência, enquanto outros afirmaram que era apenas uma formação de nuvens incomum. Número 34. Figura divina em local sagrado na Arábia Saudita. Essa gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo na Mesquita Al-Nabawi, na Arábia Saudita, enquanto o imã conduzia um sermão para uma multidão. No vídeo, uma figura branca e brilhante pode ser vista usando uma vestimenta tradicional, ouvindo atentamente. Muitas pessoas na internet disseram que aquilo poderia ser um ser divino participando do momento de adoração, já que existe a crença de que anjos visitam a Terra durante atos religiosos. Número 35. Carro que desafiou a física no México. A câmera de painel de um caminhão em Tulum, no México, registrou uma cena impressionante. O caminhão estava parado em um cruzamento quando outro carro surgiu em alta velocidade e deveria ter causado uma colisão. Porém, de forma inexplicável, o carro simplesmente se elevou no ar e passou à frente do caminhão como se uma força invisível o tivesse levantado. O motorista, que dirigia naquela estrada há 20 anos, ficou em choque. Ele acreditou que anjos haviam interferido para evitar o acidente. Número 36. Desaparecimento milagroso na Indonésia. Em Bekasi, na Indonésia, uma câmera de segurança registrou um momento estranho durante a madrugada. Um homem atravessava a rua quando um carro veio em sua direção em alta velocidade. No último segundo, ele desapareceu de um lado da via e surgiu instantaneamente do outro, como se tivesse sido teleportado para a segurança. Quando o vídeo foi publicado, muitos disseram que era apenas uma montagem bem feita. Número 37. Figura da morte em hospital na Malásia. Um segurança do hospital Tong Shin, em Kuala Lumpur, na Malásia, analisava imagens de segurança quando notou algo perturbador. Em um dos quartos, uma figura pálida com forma humana estava ao lado da cama de um paciente. Uma enfermeira entrou e saiu, seguida pelos familiares, mas ninguém reagiu à presença da figura. Era como se ela existisse apenas na gravação. Horas depois, o paciente faleceu. O segurança passou a acreditar que havia visto um anjo responsável por levar vidas. Número 38. Forma celestial observada em Los Angeles. Há 3 anos, um homem estava deitado no terraço de sua casa em Los Angeles, Califórnia, nos United States, quando notou algo estranho no céu. Ele começou a gravar uma figura fina com braços erguidos e asas formadas por nuvens. O homem acreditou que estava vendo um anjo. Porém, ao mostrar o vídeo para sua esposa, que era psicóloga, ela explicou que poderia ser um caso de pareidolia, quando o cérebro interpreta formas aleatórias como figuras conhecidas. Número 39. Sombra saindo do corpo durante a noite. Durante 3 noites seguidas, um homem sentiu uma presença estranha em seu quarto. Para entender o que estava acontecendo, ele instalou uma câmera e foi dormir. No dia seguinte, ao assistir às imagens, ficou aterrorizado. O vídeo mostrava uma sombra escura saindo lentamente de seu corpo, subindo até o teto e desaparecendo. Seu pai sugeriu que poderia ser uma entidade celestial observando-o. Desde então, ele nunca mais dormiu sozinho. Número 40. Anjo caído visto no Chile. No dia 23 de outubro de 2024, moradores de Xonte, no Chile, olharam para o céu e viram algo inexplicável. Uma figura enorme, com aparência de anjo e asas abertas, pairava imóvel entre as nuvens. As pessoas observavam em silêncio, algumas gravando, enquanto outras acreditavam que poderia ser um anjo caído expulso do céu. Número 41. Visitante noturno em Houston. Na noite de 23 de fevereiro, há alguns anos, uma câmera de rua em Houston, Texas, nos United States,
registrou algo incomum. Uma sombra escura desceu lentamente do céu até tocar o chão. Não tinha rosto nem forma definida, apenas uma silhueta flutuante. Depois de pousar, deslizou pela rua e desapareceu na escuridão. Um segurança local acreditou que poderia ser um anjo visitando silenciosamente a Terra. Número 42. Padre misterioso em resgate milagroso. Há 12 anos, no Missouri, nos United States, uma mulher ficou presa nas ferragens após um grave acidente de carro. Os socorristas tentavam resgatá-la, mas os equipamentos não funcionavam corretamente. Foi então que notaram um homem ao longe, vestido como um padre, rezando em silêncio. No momento em que ele apareceu, os equipamentos começaram a funcionar normalmente e a equipe conseguiu salvar a mulher. Mais tarde, um dos socorristas afirmou acreditar que aquele homem não era humano, mas um anjo. Número 43. Figuras luminosas subindo ao céu na França. Um homem caminhava de volta para casa em Chamonix, na França, quando algo estranho chamou sua atenção. Bem acima dele, uma figura brilhante subia lentamente em direção ao céu. Ela não tinha rosto nem corpo definido, apenas uma luz branca intensa. De repente, para sua surpresa, outras formas luminosas surgiram ao lado da primeira, todas acendendo juntas. O homem ficou convencido de que estava vendo algo que não pertencia a este mundo. Seriam anjos, ou algo ainda mais misterioso. Número 44. Salvamento impossível no Arizona. Agora é hora do destaque do dia. Na noite de 24 de outubro de 2019, uma câmera de rua em Mesa, Arizona, nos United States, registrou algo que parece desafiar as leis da realidade. Um casal atravessava a rua tranquilamente quando um carro avançou o sinal vermelho em alta velocidade, indo direto na direção deles. No último segundo, outro carro surgiu repentinamente de outra direção e interceptou o veículo, impedindo o impacto e salvando o casal. Para a família, aquilo foi um verdadeiro milagre. E o segundo carro parecia ter aparecido como um anjo. Se ele não tivesse surgido exatamente naquele momento, o desfecho poderia ter sido fatal. Mais tarde, o motorista que avançou o sinal foi preso, enquanto o outro saiu completamente ileso. E então, foi apenas coincidência ou algo muito maior? Agora a decisão é sua. E aí? Depois de tudo isso, me diz, você ainda acha que anjos são apenas histórias? Ou será que eles realmente estão entre nós? Se você acredita que algumas dessas cenas são reais, comenta aqui embaixo qual delas mais te arrepiou. Eu quero saber a sua opinião. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!